E aí, vamos lá. Quanto menor for o tamanho populacional, maior será o volume de recursos disponíveis para cada indivíduo e maior será a taxa de crescimento populacional. Vamos lá, gente. Se eu tirei 40 espécimes da minha espécie, da minha população, eu tenho agora um número menor. Se eu tenho menos espécies, menos espécimes, né, menos indivíduos dentro daquela área, eu vou ter mais recurso disponível para esses indivíduos. E eles vão conseguir, com isso, garantir, né, mais vigor, mais recursos, mais alimentação, mais um parceiro mais adequado para garantir a sua reprodução, certo? Então, a maior será a taxa de exploração sustentável possível de se submeter a essa população. Então, eu queria chamar a atenção para vocês nisso aqui. Não é porque a minha população é grande que ela vai ser melhor aproveitada no manejo, no caso, no manejo de produção, certo? Populações pequenas também podem garantir um excelente recurso aí para a produção sustentável, tá, gente? Desde que você maneje ela corretamente, que ela tenha recursos, que ela tenha recursos adequados, que ela tenha um local adequado, certo? Que ela esteja protegida, ela vai conseguir se manter e a gente vai conseguir explorá-la de uma forma sustentável, né? Populações pequenas crescem muito e podem ser submetidas a uma alta taxa de exploração. Tá? A gente vê aí alguns criatórios de jacarés, né, que tem, não é uma população grande, é uma população pequena, mas eles são muito bem aproveitados, né? Retira-se aquele contingente para o consumo e ainda fica garantido ali as matrizes para reprodução, um local adequado para esses animais, cada vez mais recursos, eles vão se reproduzir cada vez mais, garantindo assim uma alta taxa de exploração, tá? Então não é só uma população grande que vai fazer com que eu tenha uma exploração sustentável, não, as populações pequenas também, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns casos de manejo. Vou falar agora para vocês especificamente de espécies exóticas e lá no final de espécies silvestres, tá? Como foi que algumas espécies exóticas entraram no nosso Brasil e causaram problemas e qual é o manejo que está sendo feito nessas espécies. Alguém tem alguma pergunta até agora? Falem aqui no bate-papo para mim se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta. Alex, você conseguiu acompanhar? Tá bom, vamos lá então, gente. Quem foi que já ouviu falar nesse? Quem foi que já viu ou ouviu falar nesse caramujo aí? O caramujo gigante africano. O nome científico dele é a Catina fúlica. Vocês já ouviram? Vocês conhecem esse bicho? A Eliana já viu num seriado. Pois é, gente, esse animal aqui, tá? Ele tem origem africana e ele foi introduzido no Brasil para ser consumido como escargot, né? Para alimentação. Não, não é uma lesma, ele é um molusco, tá? É um caramujo mesmo, não é lesma, não. Lesma é outro grupo, tá bom? Então, pessoal, ele foi introduzido, tá? Certo? Ele foi introduzido na nossa região para ser utilizado na alimentação, mas só que esse plano não deu muito certo. O que aconteceu? Alguns exemplares fugiram, alguns espécimes conseguiram fugir dos criatórios, tá? E são espécies generalistas e eles se adaptaram muito bem na nossa região, certo, pessoal? Olha só, ele é considerado uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do planeta e representa uma ameaça à saúde pública, porque ele é hospedeiro de nematóides causadores da angiostrongilíase humana. Então, a doença, ele pode causar doença nos seres humanos, tá? Ele também pode causar danos aos ambientes naturais e à agricultura, tá, gente? Ele foi introduzido no Brasil e desde então se tornou uma importante praga em virtude da sua resistência a condições abióticas, tá? Ele é hermafrodita, ou seja, a fêmea não precisa de macho para se reproduzir, gente. Ela vai produzir seus descendentes, ela vai produzir clones dela mesma. Então, não tem nada impede que esse animal se reproduza, que ele continue gerando outros indivíduos, tá? A polifagia, alguém sabe o que é polifagia, gente?
Isso, Eliana, eles contêm germes e bactérias, exatamente, que causam mal à saúde dos seres humanos. Então, polifagia ele come demais, gente. Ele passa o dia inteiro comendo, ele come muito. Então, por isso que ele faz mal, ó, à agricultura. Esse bicho ele consegue devastar plantações inteiras se alimentando das folhas, tá? Então, ele tem essa característica. E também a ausência de predadores naturais. A gente não tem predador natural para esse bicho na nossa região, por isso ele se desenvolve tão rapidamente. Por isso ele se expande tão rapidamente, né? A gente tem esse bicho ocorrendo no Brasil inteiro. Se vocês forem olhar no esgoto da casa de vocês, vocês vão ver os ovos, aqueles ovos rosadinhos, são ovos de acatina fúlica, tá? Então, ele está disponível aí em todo o território nacional, certo? As invasões biológicas são consideradas a segunda causa da perda da biodiversidade, gente, pois podem alterar os ciclos ecológicos e homogeneizar a biota. Então, é um problema que a gente tem, esses animais exóticos que estão sendo encontrados na nossa região. E olha, são muitos, tá? Tem os lagartos aí da Austrália que estão sendo encontrados aqui no Brasil, a galera traz para criar como pet, aí os bichos fogem. São bichos, às vezes, hermafroditas que se reproduzem, que não precisa de macho para se reproduzir, e acabam virando pequenas populações, e isso acaba virando uma praga, certo? Eles não têm predadores naturais na nossa região, e eles acabam competindo com a nossa fauna. Eles podem trazer doenças que a nossa fauna desconhece, e vai matar espécimes da nossa fauna nativa, certo? Então, essas espécies são um problema para a nossa região, tá? E a gente tem aqui, olha só, um caramujo. Isso aqui é uma foto de um estudo de manejo desse caramujo que foi realizado por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, tá? E olha só, as formas mais conhecidas de controle para tratar, para manejar essa espécie, né, populações aí desse caramujo, é o controle físico, são representadas por medidas de plantio direcionado, barreiras físicas, saneamento e coleta manual, tá? Então, você viu alguns indivíduos dessa espécie, vai lá, pega, tá? E faz a eutanásia desses animais, certo? Questão de saneamento, a limpeza das áreas, tem que estar tudo muito bem limpo para que ele não prolifere, tá? O manejo adequado da área atacada, através da limpeza de terrenos baldios e da eliminação de entulhos, porque esses animais, eles ficam também nesses ambientes. Lixos, restos de culturas, folhas amontoadas, plantas hospedeiras ou qualquer material ou substrato que possa servir de esconderijo para o caracol gigante africano. O uso de produtos químicos também é utilizado no manejo para conter essa espécie, tá, pessoal? Chamados aí de moluscicidas, tá? E o uso de patógenos, predadores e parasitas nativos. Então, os pesquisadores, eles vêm estudando outras espécies, tá? Que podem atuar como predadores nativos, por exemplo, que espécies nativas que podem predar esse animal, certo? Ou então patógenos, inserir organismos que causem doenças e matem esses animais, tudo de forma natural, né? Então, a gente está tendo essas pesquisas aí em relação ao manejo dessas populações sendo realizado por pesquisadores nos últimos anos, tá? Vamos lá, então, para frente. Olha só, mais um caso, tá? Em relação agora, vamos falar da nossa fauna silvestre, tá? Alguém já ouviu falar, né, nesse caso aí, pessoal, de fungos atacando anfíbios? Nós temos aí um fungo chamado Batrachochytrium dendrobatides, tá? Que ele é um fungo que ataca anfíbios, certo? Olha só, ele é um fungo letal, causador de uma doença chamada quitridiomicose, que ataca a pele dos anfíbios e acaba interferindo no batimento cardíaco desses animais. Então, esse fungo, ele pode levar os anfíbios à morte, tá, gente? A transmissão da doença é feita pela água e pelo contato direto dos animais, certo? E o fungo, ele está distribuído em todo o mundo, mas até hoje não se sabe a origem desse patógeno, certo? Então, gente, existe um estudo que foi realizado por vários pesquisadores do mundo inteiro em relação a esse fungo, certo? Existe uma hipótese de que ele teria uma origem asiática, certo? E que ele teria chegado aqui ao Brasil justamente sendo introduzido por uma espécie exótica, que é uma espécie de rã que é utilizada na alimentação aqui no Brasil.